Olá, olá! Nesse vídeo aqui a gente vai ver um estudo de caso de uma nutricionista que floresceu para a nutrição materna e infantil. A nutricionista Mariana Ferreira vai contar pra gente o que é que ela fez durante esse primeiro ano de formada dela, como é que pouco a pouco ela vem conquistando o espaço dela lá na cidade, que se eu não me engano é em Mogi, né? Daqui a pouquinho ela tá aí para contar pra gente. E eu quero que vocês aproveitem muito esse vídeo, né? Muito essa conversa que a gente vai ter com a Mari, porque eu acredito que uma das coisas que a gente mais quer, né, conquistar quando a gente começa a trabalhar, é claro que tem a questão de ver os resultados das crianças, né, de poder plantar a sementinha da alimentação saudável e ver florescer, de ver os pais ali conquistando com os seus filhos resultados. Mas também tem um outro lado, né? Tem um lado profissional, o lado da gente conseguir ser reconhecida, o lado da gente conseguir ter a nossa independência financeira também. Então, a Mari vai contar um pouco de quais eram as dificuldades que ela tinha no começo e como é que ela tem conquistado esse espaço, né, de reconhecimento como nutri infantil, o que ela tem feito para se posicionar, o que ela tem feito para ela poder pagar as contas dela com o dinheiro dela, com o serviço dela, né, sem ficar na dependência às vezes ali de mãe, de pai. E eu gosto da gente lembrar sempre que tem o lado da conquista dos nossos pacientes, mas também tem o lado das nossas conquistas pessoais. E é isto, Mari já tá por aqui. Lembrando, né, gente, tá rolando o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. E esse workshop é um workshop 100% online e gratuito para nutricionistas que querem descobrir como serem mais seguras, bem remuneradas e reconhecidas como nutricionistas materno-infantis. A gente teve a aula 1, já foi no ar. Depois vocês conseguem já ver, né? As aulas ficam num site separado. Lá você consegue tirar suas dúvidas, colocar nos comentários. Inclusive ontem eu dei um aulão. Quem aí estava no aulão ontem? Quem assistiu o aulão de ontem? Ontem eu dei um aulão complementar, né? Esse aulão não, ele foi ao vivo ali e tudo mais. Amanhã a gente também tem aulão. E continuamos aqui nas nossas lives sempre com os estudos de caso. Deixa eu colocar a Mari aqui para dando Mariana Ferreira. Oi, Flor, Oi, tudo bem? tudo bom e você? Eu tô bem, graças a Deus. Me escuta bem? Tô escutando, e você? Eu também tô te escutando bem, mas o meu foninho não tá funcionando. Mas a gente tá se ouvindo, conseguimos assim. Sim. Por favor, conte quem é você, de onde você está falando, o que é que você faz atualmente. Bom, eu sou a Mariana, eu sou de Mogi Guaçu, é interior de São Paulo, fica próximo de Campinas, 40 minutinhos ali de Campinas, né? E 2020 foi meu primeiro ano de atendimento depois de formada, né, da faculdade e tal. Então, veio junto a pandemia, então eu já comecei ali naquele negócio do online, né? Então, eu não tive esse medo, né, do online, porque assim que eu já comecei a atender, já veio o online junto, então é uma coisa que já tá ali junto comigo, né? E eu atendo só materno infantil. Na verdade, no começo dos atendimentos, eu atendia materno infantil, então eu atendia algumas gestantes e tal. Mas depois, até a procura mesmo de gestante, acho que até por conta do que eu falo muito sobre introdução alimentar e crianças, não teve mesmo essa procura de gestante. Tenho algumas pacientes, por exemplo, que lá no comecinho vieram atrás porque queriam engravidar e coisas do tipo, e a gente acaba criando um vínculo, né? Então elas acabaram continuando comigo. Mas meu foco mesmo, desde o princípio, foi criança. Quando você foi para a faculdade, já foi pensando em trabalhar com crianças ou não? Foi uma coisa que você foi descobrindo aos poucos? Então, assim que eu saí do terceiro colegial, né, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Se era, por exemplo, pedagogia. Sempre gostei de criança, aquela que chega nos lugares e a criança cola e não desgruda mais, que cuida dos primos, e tudo mais. Então, desde que eu saí do terceiro colegial, eu não sabia o que eu queria fazer em si. Fui fazer fisioterapia. Fiquei 15 dias na faculdade e saí, porque não era daquele jeito que eu imaginei. E aí a minha avó me falou assim, por que você não tenta um técnico? Porque todos meus primos, né, fizeram técnico, minha irmã e tal. Você vê se é isso que você quer. Até então eu ia fazer estética, porque eu gostava de maquiagem, de me arrumar e tudo mais.
Aí chegou no dia da matrícula, eu falei assim, não, eu olhei a grade da nutrição, acho que eu vou me interessar mais. Comecei a fazer nutrição, técnico de nutrição, né? E lá tinha uma matéria de materno-infantil. E além da matéria ser maravilhosa, a professora também colaborou demais. Então, foi ali que eu vi que, nossa, era aquilo mesmo, de não só ajudar as crianças, mas as famílias, né? Principalmente as mães. Então, lá eu fiz estágio em Nuan, porque técnico é mais voltado para empresa. Fiquei quase um ano nessa empresa. E depois entrei na faculdade de nutrição logo em seguida, né? Terminou em dezembro o técnico, em janeiro já começou a faculdade. E aí eu arrumei outro emprego em uma outra loja de carteira assinada. Fiquei lá 3 anos e saí no último ano por conta do estágio. Então, o estágio demanda muito, né? Estágio TCC. E aí eu tive que fazer uma escolha. Então, por sanidade mental e foi isso que você falou, de ter o apoio da mãe, da família inteira, eu tive esse privilégio de conseguir sair do serviço para continuar o estágio, né? E desde o princípio tive certeza que o An não queria. O An não. Não. A não ser que precise muito, mas não, o An não. E já entrei, né? Terminei os estágios e tudo mais. Comecei um Insta do zero, então até hoje eu tô fazendo 1.000 seguidores depois de começar um Insta do zero mesmo. Depois de um ano. Comecei do zero e eu falo que esses 1.000 são 1.000, assim, tem amigos, tem parentes, né? Mas a maioria são mães mesmo que eu conheço, então são seguidores de qualidade, né? Assim, que a gente conversa, que a gente troca experiência, que se tornaram meus pacientes. Então, desde o finalzinho ali de 2019, dezembro de 2019, comecinho de 2020, eu ainda não tinha colado o grau. Então, eu comecei o Instagram colocando assim postzinhos de rótulo, coisas mais simples, né? Mas sempre focado nas crianças, desde sempre. Desde sempre nas crianças. E depois, quando começou mesmo os atendimentos, e aí eu fui atrás de salinha para alugar, ainda não tinha pandemia, né? Não tinha online, então eu fui atrás de salinha, fui pesquisando, até que eu achei uma salinha com uma fono para a gente dividir os gastos, né? Então eu ficava de manhã, ela ficava no período da tarde. E sempre me pergunta, né? Mas você não teve medo? Que a maioria, né, que saiu da faculdade falava assim: Nossa, Mariana, nos grupinhos, né? Mas e se eu chegar um paciente lá e não souber o que fazer, e ele vai falar alguma coisa e eu não vou saber o que eu vou responder para ele, né? E eu nunca tive esse medo, eu não sei, sabe, se veio de mim mesma, autoconfiança, nesse sentido do atendimento, né? Então, eu não tive esse medo de me jogar a atender. Nunca tive outra alternativa, do tipo assim, não, eu vou procurar um emprego e depois, quando eu estiver mais estabilizado, eu começo a atender. Nada disso. Eu fui logo de cara. Não tinha assim, tinha 0 pacientes na agenda, mas eu tava lá. Mas eu tava confiante para atender o primeiro. De segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, eu tava lá sentada. Certo, então vamos entender um pouquinho desse processo, né? Beleza, eu tinha confiança para atender, fui lá, aloquei a sala, desculpa, fui lá, fiz a alocação da sala. Se chegasse o paciente estava pronta, mas até então 0 pacientes. Como foi que começaram a vir os primeiros pacientes? Conta um pouquinho desse processo. Então, aqui na minha cidade tem o Clube do Coque, que é uma página no Facebook que tem mais de 8.000 mães da região. Então é Mojimirim, Mogi Guaçu, tem algumas de Campinas, mas é mais Mojimirim, Mogi Guaçu. E eu já conhecia ela, porque ela é irmã da minha amiga, mas a gente nunca tinha contato, assim, de conversar, eu só conhecia ela por conta disso. Aí ela veio me pedir algumas orientações para se eu podia gravar alguns vídeos para o Clube do Coque, por conta de amamentação, de mães e tudo mais. Aí ela me colocou no grupo e foi lá que começaram os primeiros pacientes. Então, eu sempre perguntava para ela, depois que eu criei canal no Telegram, tudo isso, eu falei assim, eu posso divulgar lá, né? Se as mães quiserem entrar e tudo mais. E no começo foi assim, 90% dos meus pacientes vêm do Clube do Coque.
Eu sempre respondo as mães lá, então Opa, Mari, seu áudio saiu. Agora eu tô te ouvindo. Não tô ouvindo, não. pronto. É, Então, às vezes elas me marcam, então assim, indicação de nutricionista para criança, aí já me marcam, Mariana, 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 Mariana. Depois tem, vou começar a introdução alimentar, por onde começo, aí também me marcam, ou sempre tem alguma dúvida, eu vou lá e comento. Coisas às vezes que nem tem nada a ver com a nutrição da criança, mas eu vou lá e ajudo no que eu posso, então eu tô sempre lá, né, respondendo. O que ajuda bastante também foi a questão do Google Meu Negócio, de colocar lá na plataforma do Google, porque aí as pessoas escrevem, né, nutricionista em Mogi Guaçu, aparece o meu nome, tá ativo ali 100% no Instagram, também ajuda bastante. Por mais que a gente ache que as mães não têm tempo de ver o Instagram e tudo mais, então, às vezes deixando algumas coisas mais práticas, né, dando recadinhos práticos e tal, elas acabam vindo. Show. Gente, para quem não pegou, tá? A página que ela tá falando é um grupo de mães do Facebook. Então, sabe esses grupos, às vezes, que a gente participa de nutricionistas? Existem grupos que são grupos de mães, que elas trocam vários tipos de informação sobre criação do filho, né? Ah, quem é o profissional que você indica? Tô tendo essa dificuldade com meu filho, a outra vai lá e ajuda. E eu lembro bem, quando a Mari começou a fazer o curso que a gente estava falando de divulgação, né? Da gente conversar sobre. Porque existem N formas da gente fazer uma divulgação nossa, N formas. E eu acho que vocês pegaram que ela não coloca simplesmente o foco só em um. Ela tá ali presente nesse grupo, né? Ela interage com esse grupo. Ela não é lá simplesmente a que fala, ah, precisa de Nutri? Agende aqui. Precisa de Nutri? Agende aqui, né? Não é isso. Ela está lá constantemente levando informação para dentro desse grupo, interagindo, mesmo em assuntos que não têm a ver, às vezes, com alimentação, com aquilo que ela pode ajudar. Então, o que ela começa a se tornar nesse momento? Além da nutricionista ali, ela também é parceira. Ela é uma pessoa que o pessoal olha e fala assim: nossa, a Mariana não está aqui simplesmente dizendo agende, 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 né? Mariana está aqui trazendo informações para gente. E eu acho que é aí que mora o diferencial de um bom profissional, de um profissional que vai crescer. Claro que todo mundo quer poder atender, quer poder entregar o melhor numa consulta. Mas, ao mesmo tempo, imagina quantas mães não se beneficiam desse conhecimento que ela vai levando ali para dentro, né? Que pode ser de acesso aberto a todos. Então, acho que isso é importante vocês pegarem. E a mesma coisa, ela tem o Instagram, tem o Google Negócio. Depois do curso, eu lembro que você começou o canal, né? Você tem o seu canal no Telegram, lá, na verdade, é um grupo que ela abre, interage. Então, a gente ter pontos distintos de divulgação é bem importante para o crescimento. E é claro que em alguns a gente vai dar um foco maior do que em outros, às vezes. Mas dá para se divulgar em muitos lugares. Aí, Mari, queria entender um pouquinho. Como é que você me conheceu? Você lembra? Nossa, eu acho que eu já te sigo desde que eu tenho Instagram pessoal, né? Então eu já sigo vários nutricionistas de materno infantil e tudo mais. E acho que eu já te seguia lá. E eu queria muito fazer o curso, acho que a primeira turma do ano de 2020 foi logo no começo do ano, né? Janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Eu tava pensando em fazer, mas como eu ainda, né, paciente zero, e eu tava ainda tentando entender como que ia ser esse processo, depois veio a pandemia, bem no assim, bem quando estava começando os pacientes, veio a pandemia. Então, eu comecei a atender mesmo de paciente todo dia. Agosto, porque foi quando começou assim, pode atender presencial. É claro que online também fiz atendimento, mas não é a mesma coisa, né? Ele ajudou, assim, ajuda bastante. Mas a mãe, geralmente, ela quer aquela coisa ali pertinho, né? Olho no olho e tal. Então, eu digo que foi em agosto mesmo que eu comecei a atender de fato, né? E aí, quando foi na segunda turma, eu acho, do ano, né? Eu ainda continuava com aquilo, de toda vez que abria inscrição, aí eu entrava, via lá como que ia fazer e tudo mais. E aí a Dione, que também fez, acho que ela fez antes, em janeiro, eu acho, né? Janeiro ou fevereiro. Uma turma que sua, né? Ela tá em um outro grupo de nutricionistas, e aí eu perguntei nesse grupo, eu falei assim, alguém já fez o curso da Carol? Eu queria saber, né, o que vocês acharam, se realmente valeu a pena e tal. E então ela veio me chamar. E aí a gente se tornou amiga, né? Ela atende em São Paulo,
e agora a gente troca figurinha aí de Adquirida demais. experiência. E aí ela me falou que valeu muito a pena, que tinha bastante ferramenta e tal. Aí eu fui lá. Aí eu falei pro meu namorado, eu falei assim, nossa, mas se eu passar tudo no meu cartão, essa história acho que você até nem sabe. Se eu passar tudo no meu cartão, eu vou ficar sem limite no cartão de crédito, porque aí eu vou querer ir comprar outras coisas e aí não vai ter o limite no cartão. Você não quer passar metade no meu, metade no seu? Aí todo mês eu te pago no dinheiro, assim, né? A outra metade, pelo menos eu tenho limite para conseguir comprar outras coisas. E aí a gente fez dessa forma. A gente dividiu em dois e agora eu pago ele. E inclusive já terminei de pagar tudo, tá, gente? Já tá tudo pago. E não só tudo pago, né, Mari? Eu queria que você contasse um pouquinho, se você puder abrir aí um pouquinho da sua história, né? Eu lembro bem de quando você veio conversar comigo, lá, tô nessa, Carol, não sei se eu me inscrevo, se eu não me inscrevo, né? Essa é a minha situação hoje. O que é que você mais queria? Porque eu lembro que tinha um sentimento que nem sempre as pessoas assumem, né, ali, que querem aquilo, mas que é importante, porque eu acho que faz até a gente perseguir um pouquinho mais os nossos objetivos profissionais. Conta um pouco dessa história, assim, para esse pessoal conhecer. Eu Bom, acho que bastante gente vai se identificar. quando eu fiz 2019, eu acho, eu saí da casa da minha mãe e fui morar com a minha irmã. Então, eu já trabalhava na loja de CLT, né, carteira assinada, recebendo aquele salário fixo por mês. Fiquei lá por 3 anos. Minha mãe sempre me ajudou, claro, porque eu falo que se a gente tem esse privilégio, essa oportunidade dos pais nos ajudarem, não é vergonha a gente aceitar a ajuda e continuar fazendo, porque se não fosse isso, eu não ia estar aqui hoje atendendo e realizando o sonho de atender, que é outra coisa que eu não abro mão e que eu não penso em fazer outra coisa. Então, depois que eu fiz os estágios e tudo mais, e não estava trabalhando de carteira assinada, mas quem estava me ajudando financeiramente era minha mãe, porque para eu conseguir sair do meu serviço, tudo isso foi conversado com ela, ela sempre me apoiou. Minha irmã também sempre me apoiou. Ela acabou de falar que eu saí de casa em 2017. Errei todas as datas. Entendeu, Mari? Umas lives aí atrás, eu começo a falar, né? Eu falo 2019, aí a minha equipe fica assim, aqui atrás. Era 2020, porque eu tô achando que a gente tá no ano de 2019. Tudo bem, gente. Exatamente. Alguns anos atrás ela saiu de casa, que foi na época que ela foi ir pro estágio. Isso. E aí, nessa época que eu trabalhava de carteira assinada, ela não me ajudava em praticamente nada, assim. Por exemplo, meu cartão de crédito, gasolina de carro, sair de fim de semana, se eu quisesse passear para algum lugar, comprar roupa, essas coisas assim, eu pagava com o meu próprio dinheiro. Então, depois que a gente conversou, eu saí do emprego e aí eu fui começar a atender, eu falei assim, gente, eu já tenho 23 para 24 anos aqui, eu não posso ficar esperando cair uma oportunidade do meu lado e falar assim, não, eu vou pagar suas contas, né? Então, e eu não gosto de ser dependente. A minha mãe também sempre me ensinou isso, a não depender, por exemplo, do marido, do namorado ou de um terceiro para pagar as suas contas. Então, eu sempre quis ter o meu dinheiro e pagar as minhas contas, pagar o meu aluguel, pagar o meu cartão, comprar um lanche que eu quero sem dar, porque nutricionista come lanche, sem dar satisfação para ninguém o porquê que eu tô comprando aquilo, comprar uma blusa porque eu quero, entendeu? E querendo ou não, a gente faz, sim, por amor, a gente trabalha por amor, mas o dinheiro a gente também precisa para sobreviver, né? Então, esse era o meu principal objetivo. Assim, eu não precisava ter uma sala própria, podia atender online, tinha vários recursos, né? Posso ir na casa da pessoa, não preciso ter a sala. Mas eu queria ter o meu dinheiro, não ficar dependendo de ninguém para pagar minhas contas. Então, é isso que eu busco, né? E agora aprendendo a planejar, fiz a mentoria com a Carol também depois do curso, então ensinou a planejar tudo, a colocar no papel todas as metas, colocar nome nos objetivos, né? Então, nas metas. Já tive várias que eu coloquei nome, até falei para você que eu já alcancei várias.
Então, inclusive, semana que vem vai ter outra que eu já tinha te contado, né? Que eu coloquei o nome e aí semana que vem a gente vai realizar ela. Que é É, qual que desse momento? Agora eu tô curiosa qual que é. Não sei se você pode abrir, se era uma das metas que pode falar. pode, então, no começo, né? A meta que eu tinha colocado como um nome era aquela do ar-condicionado, né? Porque eu queria colocar um ar-condicionado na sala que eu atendo hoje, inclusive hoje. Eu não atendo mais com a fono, porque veio a pandemia e aí a gente não sabia, né, se ia dar para continuar ou não. Aluguel é muito alto, tem que dividir outras contas. Então a gente acabou que eu fui para uma outra sala menor, onde eu consigo ficar ali o dia todo. E é dentro de uma academia de natação de crianças, então tem bastante criança lá, é pertinho de casa. Então, colocando no papel ali na balança, né, compensou muito mais. E para eu dar mais comodidade para os pacientes, para os pais, não ver aquela criança suando enquanto ela estava fazendo atividade. Falei, gente, ano que vem eu preciso colocar o ar. Se eu não conseguir colocar, vou ter que pensar em outro recurso. Ou só ir na casa das pessoas, ou atender só online, não sei. Alguma coisa aí eu vou ter que fazer. E deu certo de colocar o ar. E aí, o próximo, eu queria fazer uma viagem com meu namorado, né? Pra gente porque aqui, abrindo o coração, né? Faz 7 anos que eu namoro, agora todo mundo vai saber. Faz 7 anos que eu namoro. E a gente nunca viajou, só eu e ele. Sempre foi com familiar, né? Todo mundo junto e tal. Então é uma coisa que eu tô conseguindo com o meu trabalho. Eu fui lá, eu trabalhei. Teve um dia que eu fiquei 12 horas lá e consegui, né? Então, para muita gente pode ser besteira e tal, né? Mas cada um acho que busca o seu objetivo mesmo. Eu vou tirar um super insight disso, sabe? Porque foi uma coisa que eu aprendi. Vocês têm até aula no curso lá com a Dani, com a coach de finanças, e ela fala um pouquinho disso e tudo mais, de que a gente, é claro que sempre vai procurar pelo trabalho que a gente ama, né? Porque todo mundo tem que trabalhar no fim das contas. Todo mundo vai ter um trabalho que vai trazer a sua renda, que vai permitir que você pague as suas contas, mas existem N trabalhos. Então, melhor que a gente busque pelo trabalho que a gente ama. E é isso que eu vejo na Mari. Ela faz um trabalho que ela ama, né? Ela ama falar das crianças, ela sempre está disponível no grupo, tirando as dúvidas das meninas, né? Sobre questão mais técnica ali da nutrição, trocando informações. Você olha o Insta dela, você olha o grupo do canal lá no Telegram que ela sempre faz, ela é sempre muito presente. Então, primeiro, ama o trabalho que faz. E aí não tem porquê, não é porque a gente ama o trabalho que a gente faz que a gente não tem que ser remunerado e bem remunerada por aquilo e receber por aquilo. Porque, bem ou mal, gente, esse dinheiro, né, ele permite que a gente conquiste sonhos. E é aquele negócio, cada uma tem um sonho, cada uma tem um sonho. O ar-condicionado é uma meta, nossa, é uma meta muito importante para minha sala, que até me puxa um segundo insight, que é oferecer sempre algo melhor para os meus pacientes, né? Então, tinha o ar-condicionado da sala. Ai, tem a viagem que eu quero fazer com o namorado, quero poder eu pagar, gente, nós dois juntos sem os familiares. E eu vejo que a gente precisa ser movida tanto pelos resultados que a gente quer dar para os pacientes, né? Eu falei bastante disso com a Mari quando a gente estava conversando, mas também pelos resultados que a gente quer ter pessoalmente, né? Como é que eu vou percorrer e buscar também o que eu quero enquanto pessoa? Porque antes de ser nutricionistas, nós também somos pessoas que queremos mais comodidade, seja no nosso consultório, na nossa casa, para o nosso, né, relacionamento, para os nossos filhos. Aí cada uma vai saber onde é que pega, quais são as vontades. E eu me identifico muito com a história da Mari, eu lembro bem, né? Eu te falei isso quando você foi começar a fazer o curso, que ela falou assim, cara, eu quero poder pagar meu cartão de crédito, é isso que eu quero voltar a fazer, porque, né, teve esse meio do caminho entre o trabalho, o estágio, que aí precisou recorrer à ajuda dos pais, e depois voltar ao trabalho. E eu até comentei com ela, falei, Mari, que ótimo que você tem pais que podem te ajudar com isso. Eu sei como é difícil, porque eu já passei por isso também, quando eu tinha meu trabalho e tive que, né, sair e ficar ali dependendo um pouquinho do recurso dos pais. Mas que maravilha, os pais, eles podem nos ajudar com isso, né? Eles, aliás, curtem nos ajudar com isso quando a gente está mostrando que a gente está percorrendo um objetivo. Então, vem, né? Eu ainda falei para ela, vem, faz o curso e faz valer a pena o investimento para você conseguir esses recursos de volta.
para você retomar. E aí eu lembro, tipo, eu fico emocionada. Eu lembro de quando você falou, Carol, esse mês, né? A gente foi o mês que eu voltei a pagar meu cartão de crédito. E às vezes pode parecer bobagem, entre aspas, mas para quem já teve essa experiência anterior, né, Mari, você já tinha tido, faz muita diferença. Porque já era o costume, aí parece que foi um passinho para trás. Esse negócio de um passinho para trás para dar três para frente, às vezes esses passos são necessários, né? Eu acho que esse é um insight importante da gente tirar de o que é que algumas vezes a gente precisa abrir mão em algumas situações para poder fazer ser melhor. Se ela não tivesse parado às vezes, né, e ela teve essa possibilidade, ela não teria talvez conseguido se dedicar tanto ali no ano do estágio, né? Não teria aproveitado, não poderia ter se tornado profissional recém-formada que ela se tornou, que é a confiança lá, opa, se o paciente chegar, tô pronto, vou atender. Então, olhem sempre para as situações de vida de vocês, seja num ano de estágio, seja uma carreira de 12 anos, seja o que for. Onde é que você quer chegar? Quais são os pratinhos, às vezes, que você precisa abrir mão, né, ali um pouquinho? E analisar, porque a história de cada uma é de um jeito. Então, o que eu quero é que vocês aprendam, assim, com esses insights de que, às vezes, um passo para trás significa três, dali a pouco para frente. Isso é possível de ser feito. A gente não precisa viver estática, né? Eu acredito muito nisso. Beleza, Mari, agora eu quero entender um pouquinho de outra coisa de você, certo? Tá aí toda feliz, fazendo seus atendimentos, contou pra gente da divulgação. Eu queria saber como é que você utiliza o coaching nutricional infantil nos seus atendimentos. Conta um pouco disso. Então, a Carol, né, você, no curso todo, ajuda a gente do começo ao fim, né? Então, tem as técnicas e tem as ferramentas. Primeiro, ela ajuda a gente, né? Porque aí você aplica aquela ferramenta com você mesma, vê como é que vai ser. A gente tem o grupo, então a gente até fez um grupinho lá com as meninas e a gente ficou treinando. E depois, como tem, assim, tem aquelas ferramentas base, né, que você faz ali de primeira consulta e em cima dessa você vai colocando as outras ferramentas. Eu tenho uma pasta, né, com todas as ferramentas dessa grossura, com todas as ferramentas que eu deixo na minha sala. Então, quando chega a criança lá, por isso que é importante, até que teve ouvir nas outras lives, o questionário pré-consulta, perguntar por que que você quer marcar uma consulta para o seu filho, porque às vezes não faz sentido, ela tá querendo ali, é só uma... Eu não tenho medo de dar dica de graça. Por exemplo, a mãe chega ali e fala assim, eu queria marcar uma consulta pro meu filho por tal motivo. Ah, porque tá com o intestino preso, por exemplo. Aí eu pergunto, mas como que tá sendo a alimentação? Às vezes uma coisinha que eu dou ali, ele já não precisa da consulta, entendeu? Mas eu sei que se ela precisar se alguém precisar de uma nutricionista infantil, essa mãe vai me indicar. Então, essas pequenas coisinhas. Aí eu mando o questionário pré-consulta, pergunto qual que é o objetivo da consulta, mando o questionário e ali eu já sei como que eu vou me basear. Então, ali eu já pego as ferramentas que eu acho que vai entrar naquele caso e mostro para os pais. Falo assim, aqui a gente pode trabalhar essa, todas as ferramentas, né? E eles ficam assim, oi? Eu não sei se você tá no seu consultório, você tem essa pasta aí ou não? Não tô, mas é aquela preta de plástico. E aí eles ficam assim, encantados com tanta ferramenta que tem. Então, o que eu achei mais sensacional é que eles dão a resposta. Então, não sou eu que estou assim, falando, não, você vai comer 3 frutas por dia e você vai comer a maçã, a banana e a pera. Não é isso. Eles colocam eles para pensar, né? Eles pensam o que eles querem mudar, se eles querem mudar. Eu uso bastante aquela ferramenta da balança, né? Porque às vezes, principalmente no comecinho, que foi bastante introdução alimentar. Agora tá chegando os casos de dificuldade, seletividade. Mas no comecinho de introdução alimentar, era assim, você não vai evoluir a textura, você não vai aumentar o pedaço. Ah, mas eu não quero, eu tenho medo. Aí a gente colocava na balança. Então, você tem medo do quê? Medo... o que ele vai ganhar se você aumentar? O que ele vai perder? Então, a gente colocava ali. É uma decisão que os pais fazem junto com a criança. Eu só auxilio ali, por exemplo. Tava até pensando aqui, né? Às vezes eu pergunto, a gente tá colocando a ferramenta em prática, a criança fala que vai comer a fruta, aí a gente faz a ferramenta, eu pergunto, né?
qual a fruta, a quantidade, o horário, por exemplo. E aí, às vezes, a criança fala 3 quilos, porque ela ainda não tem noção, né, do que é quilo, do que é unidade e tal. Aí eu venho e vou lá e dou uma auxiliada, né? Porque 3 quilos não dá. Mas são eles mesmos que escolhem. Então, isso que é legal, porque as ferramentas deixa a família à vontade para colocar o que elas querem, o que cabe na rotina de cada uma. Tem família que a mãe vai super para a cozinha e faz. Tem família que só pede delivery. E aí você tem que ver o que cabe em cada família. Monta já, né? O que a gente vai trabalhar em cada encontro. Explica que não é uma coisa de nutricionista que você tem uma primeira consulta e um retorno, mas é um acompanhamento. Eu comparo sempre com psicólogo, que você vai fazer terapia, você vai semanal ou você vai quinzenal, é um tratamento, né? Então, é dessa forma que eu trabalho com as crianças. Show. Legal você falar disso, né? De como é que a gente consegue, durante um atendimento, conduzir, não mandar. Eu gosto bem dessa palavra, eu acho que o nosso papel é conduzir. E quando a gente conduz, é aquele negócio. Eu tenho na minha cabeça muito de quando o bebê vai começar a andar, você segura assim a mãozinha do bebê, né? E ele vai indo, você vai dando os dedinhos, aí dali a pouco ele solta um. Só que o que você vai fazendo? Ele tá aprendendo a andar, ele vai para qualquer lugar, né? Aquele negócio. Para onde, na hora que começa, para onde você direcionar, às vezes ele cai por outro canto. E qual é o papel do cuidador que está ali? É conduzir por um caminho que é seguro. Você não vai deixar o bebê estar aprendendo a andar caindo um monte. Você vai colocar ele no pedregulho para ele cair e ralar todo o joelho, furar o joelho? Não, né? Você vai conduzir ele perto de uma borda da piscina, se ele está começando a andar, que ele faz assim, de repente pode cair para dentro da piscina sem saber nadar? Não. Então, nosso papel é entender quais são possíveis caminhos e ir fazendo essa condução. Opa, tô vendo que vocês estão indo por um caminho aqui que, do que eu conheço, não parece que é o mais interessante. Deixa eu explicar melhor. Aí vai e explica, a criança e a família fala, realmente, 3 quilos, 3 quilos não dá. 3 quilos é muito, Nutri, é isso? Não, eu acho que eu tenho que comer, então, são 3 unidades. Aí você vai mostrando, esse foi um exemplo que ela pegou, mas no geral, qualquer coisa de quais são as atividades, quais são os novos hábitos, qual é o passo a passo, a gente tem condições de oferecer essa condução, mas Sim. por si só a família também sabe o caminho que vai tomar. E você falou um negócio, Mari, queria que a gente conversasse um pouco disso. Você falou que, né, mostra as ferramentas ali no final de atendimento e que você, né, compare que o atendimento da Nutri não é um recorte único, que você gosta de comparar com o psicólogo, que é um acompanhamento que você vai fazer semanal ou quinzenal. Você trabalha com programas de acompanhamento? Então, conta um pouco disso. Sim, então, geralmente quando vem marcar consulta e tudo mais, acabam pagando, né, a primeira consulta e aí durante a consulta eu explico. Depende muito do caso, né? Tem caso que a gente percebe que às vezes é um ajuste de rotina, ou às vezes a expectativa dos pais mesmo que está assim muito alta, então a família quer mudar a alimentação da criança completamente, e aí eu vou lá e falo, primeiro a gente precisa começar com uma mudança de rotina, depois a gente vai por refeição, por horários e vai colocando metas, né? Você ensina bastante isso a cada consulta, porque se eu mudar tudo de uma vez, eu até falo, igual uma pessoa adulta vai fazer uma dieta, se você mudar a alimentação dela de uma vez, dá 3 dias ela não vai fazer mais. Então é aos pouquinhos, a criança, adulto já não consegue fazer mudança radical, criança muito menos, né? Então aí, no final da consulta, eu avalio tudo que a gente conversou, que a gente colocou em prática, e aí eu falo, eu acho que seria legal para vocês 5 encontros. No encontro 1, a gente trabalha isso, no 2, isso, 3, 4, 5. Não, para você, eu acho que tem que ser semanal, sim. Nem todos fecham, nem todos voltam, nem todos te respondem. Mas o importante é não desistir, porque tá no começo ainda, eu acho, das pessoas entenderem que não é assim, eu te dou a fórmula mágica e você vai sair daqui comendo tudo, sabe? A criança, né, vai sair comendo tudo. Devagarzinho a gente vai mostrando isso, que precisa, nem que for encontros quinzenais,
Se você não tem condição, eu dou condição para a família para não desistir. Então, você não tem condição de vir quinzenal, vamos tentar a cada 20 dias, mas toda semana a gente se fala por WhatsApp. Precisa parcelar, não tem como pagar à vista. A gente vê cada caso bem individual mesmo. Tem família que não, eu vou pagar à vista. Tem família que fala, não, agora não dá. Eu pergunto, o que que não dá? Como que eu posso te ajudar, né? A fechar esse programa. E de introdução alimentar, que são dos pequenininhos, já dá para fazer aquela questão de 6, 9, 1 ano. Então, não precisa ser aquele acompanhamento quinzenal, semanal. Para as crianças de 2 a 5 anos, eu acho interessante ser semanal, porque por tudo que eu já estudei, que eu já li com você em livros e tudo mais, a criança menorzinha, né, tem que ser aquela coisa semanal, porque ela não pega ali, né? Talvez ela esquece, chega na casa, já não lembra direito e tal. E as crianças de 6 a 10, a 12 já dá para ser quinzenal. Então, eu trabalho mais ou menos dessa forma. Mas eles super entendem que precisa mesmo desse acompanhamento. É que às vezes para a família não é uma prioridade. Então a gente tem que tentar mostrar que a criança é sim uma prioridade. O que pode acontecer no futuro dessa criança. Então eu tento sempre trazer isso, sabe, para os pais. É legal você falar isso, Mari, porque rolou muitas dúvidas sobre o programa de acompanhamento durante as lives que a gente teve, que todo dia às 12 horas eu estou entrevistando uma Nutri, né? E depois dos 18 eu dou uma aula. E o pessoal perguntou bastante sobre essa questão. Mas aí o programa de acompanhamento é com que frequência, né? Como é que faz? E a Mari faz exatamente lá do jeito que eu ensino na formação e de que eu partilho, de que assim, não tem uma receita pronta exata para o programa, uma geralzona. Eu falo, nutricionista, faça desse jeito. Porque depende de quem é a criança, qual é o caso, qual é a idade. Às vezes você oferece o que você acha que é o melhor, mas vai ter uma negociação posterior com a família, né? Para entender, vamos ficar nessa frequência que a Nutri pediu, ou não, eu preciso espatar um pouquinho mais. E porque é isso que faz o nosso atendimento ser cada vez mais individualizado. A gente pode ter um norte, mas também entender as demandas. Você falou de um negócio que eu acho legal, né? A gente dizer facilitação de pagamento. Então, como é que eu posso te ajudar aqui? E não é só para isso, é para tudo. Às vezes a gente escuta um não na vida, né? Então, tipo, não posso fechar agora. Aí, o que acontece? Você fala, tá bom, então não fecha, mas por que não pode fechar agora? Deixa eu entender, será que eu posso te ajudar? Às vezes você coloca lá no PagSeguro e a mãe vai parcelar pelo PagSeguro, que vai receber o seu valor, a mãe vai poder pagar em 12 vezes e fica tudo bem, né? Entender sobre isso. E aí, engraçado que eu vou fazendo conexões sobre a pessoa, né? Você falou lá no comecinho de tipo, na hora que eu fui fechar o curso, né, que eu fui me inscrever na formação em coaching nutricional infantil, o que aconteceu? Eu conversei com o meu namorado para a gente passar nos 2 cartões e poder fazer meio a meio do limite. O que isso mostra? Você procura opções, né, quando é para você. Mas não só quando é para você, quando a família traz uma questão de, opa, estou precisando de ajuda às vezes para... Eu gostei da proposta, mas para mim hoje isso daqui não daria. Então tá, o que é que não daria? Vamos fazer esse lado? Você oferece em contraposição isso para a família também. Eu acho que essa ponte, sabe, da gente sempre conseguir buscar soluções, que é muito típico de quando a gente começa a estudar um pouquinho de coaching, mas a Mari já tinha isso também, é importante. Porque assim, gente, problema todo mundo tem, né? Desde problema de tempo, problema de dinheiro, problema de não saber como fazer, mas a gente fica, ai meu Deus, né? Tem problema, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Você gastou a mesma energia que você podia gastar buscando uma solução. E eu falo bastante disso com as famílias. A gente pode decidir se a gente, né, quer a partir de agora buscar soluções e ir resolvendo essas questões ou não. E a energia você vai gastar de um jeito ou de outro. Então vamos gastar no lugar certo essa energia, vamos colocar no lugar certo. Essa busca por solução é bem legal. E aí, Mari, uma outra coisa também que você estava falando, que nutricionistas que florescem é bem típico essa individualização, né? De poder olhar para cada família e entender qual a necessidade dessa criança, dessa faixa etária, né? Tá sempre estudando para entender um pouquinho mais sobre as diferenças que existem em cada situação, em cada idade. Isso é bem típico, assim. Deixa eu tirar aqui que entrou um negócio. Isso é bem típico. Eu queria entender um pouco, assim, Flor,
O que foi o principal que você viu de mudanças no seu atendimento, trazendo o coaching para ele, sabe? O que se somou? O que você percebe que as crianças, né, falam, os pais? Como é que foi isso? Assim, o primeiro foi a parte do escutativa, né? De estar presente, de às vezes não, você não precisa de um computador na sua frente, você tem que estar ali presente. Até eu comentei, né, com você também, que eu pego uma folha de papel e fico ali e vou conversando e tal, prestando atenção. Se tem algum ponto ali que eu acho que eu vou esquecer, eu anoto. Mas na maioria das vezes eu não preciso anotar, porque eu tô ali prestando atenção, então tudo o que a criança fala, o que os pais falam, rotina, horário, o que come, o que não come, eu guardo tudo. E porque eu tô ali prestando atenção. E depois eu vou lá e anoto, né? Digito ou escrevo tudo isso. Depois, o que que ele me ajudou? Me autoajudou, né? E também ajudou as famílias a entender que a solução está dentro delas, né? Então eu não tenho a solução. Eu só dou ali, eu conduzo, né? Do jeito que você falou, assim, a gente conduz o atendimento. Então a família percebe, faz a família refletir, pensar que às vezes eu não gosto de falar problema, porque eu acho que a criança não tem um problema, entendeu? Mas acho que aquela dificuldade que tá ali naquela família, só a família pode solucionar. Então é isso que eu acho que ele ajuda bastante. Mas essa parte de você estar ali presente, prestar atenção e olhar com individualidade, ver que às vezes a dificuldade de uma família não é de outra, que uma criança às vezes precisa sim de encaminhamento de outros profissionais. Eu já cheguei a falar para famílias que se ele não passasse por fone, por psicólogo, eu não conseguiria mais atender. Entende? Então, às vezes, essa parceria também com outros profissionais e até outros profissionais, eu mostro as ferramentas, assim, não mostro, né? Mas eu falo mais ou menos como que eles poderiam fazer junto comigo. Então, a gente está sempre conversando, né? Um profissional com a outra, a gente trabalha ali, todo mundo no mesmo pensamento, todo mundo junto. É, mas tem tanta ferramenta que aí eu vou pensando em todas. Então, tem a ferramenta que me ajuda a partir, né, do princípio. Tem a ferramenta, aí essa ferramenta primeira, principal, ela já me dá ali 3 metas pra gente trabalhar. Aí depois as outras ferramentas vêm do meio e vêm do fim. Então, tem ferramenta para criança trabalhando no consultório, ferramenta que ela leva para casa e faz com os pais. E até esses dias eu estava comentando com uma família da ferramenta. Tem aquela ferramenta dos valores, né? Porque a família conhece, a família não, a criança conhece o pai e a mãe, ali, o pai e a mãe, mas não sabe o que era o pai e a mãe antes de ser pai e mãe, o que que eles pensam, quais são os valores, o que eles querem passar para os filhos. Porque não é só alimentação, eu sempre falo isso, não é só alimentação que você vai passar para eles, você vai passar tudo. Como você se alimenta, o que você se alimenta, de que forma. Se você come na frente da televisão, se você come sentado à mesa, se você faz refeições em família. E faço eles pensarem também de quando eles eram crianças. Então, como é que era quando você era criança? Você ficava sentado na mesa, você experimentava tudo, você comia de tudo. E graças a Carol, né? Adeus a Carol, hoje tem ferramentas que podem ajudar a família. Então, isso é muito legal. E aí você traz uma coisa para mim que eu acho que é importante, quando a gente começa a olhar o todo, né? Quando a gente deixa de ser aquela profissional que simplesmente pensa no que a criança vai comer e como a gente vai fazer essa criança às vezes vir a comer, mas a gente começa a olhar de tipo, qual é a história alimentar dessa família, desse pai, dessa mãe, quais os valores gerais que esses pais querem passar para os seus filhos. E como é que isso tem influência na alimentação? Porque a alimentação faz parte, né? A alimentação não é o todo de uma criança ou de um adulto. Ela faz parte de quem aquela criança e aquele adulto são. E é uma coisa que se repete várias vezes no dia, mas faz parte. Então, isso de
toda maneira, gente, tudo que os pais ensinam para os seus filhos também está envolvido em como essa criança vai lidar com a comida, vai aprender sobre a comida, desde a atenção, o respeito, né? A comunidade, às vezes, ali em volta daquela comida, e cada um vai fazendo isso do seu jeito. Não tem como eu falar assim, olha, pai, olha, mãe, os valores, na verdade, que você tem que passar com relação à alimentação dos seus filhos são esses. Se os valores daquela família é uma outra coisa. E aí, eu também percebo que quando a gente sai desse ponto do plano alimentar, toma aqui, agora tem se vira, né? Faz a criança comer. Quando a gente sai desse papel e ajuda a família a enxergar o todo, eles conseguem até muitos mais avanços do que se eu seguisse de uma maneira tradicional e convencional, porque eles tomam consciência sobre isso, que é diferente de quando eu vou e digo. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é quando você vê na carinha deles, ah, agora eu entendi, né? Tipo, já li no Google, já li no seu post, já tinham me falado, mas não estava fazendo sentido. Ah, agora eu entendi. Então eu sempre busco por essa carinha, sabe? Ah, agora eu entendi. E é isso que faz diferença, a gente não causar essa dependência dos pais e sim ajudar eles a pensarem sobre esse todo, né? Eu percebo que as nutricionistas que vão evoluindo mais depressa, que vão tendo resultados mais rápidos, elas sempre estão pensando nisso, sempre estão ligadas nisso. Ai, é isso, Mari. Deixa eu ver se a gente tem mais uns minutinhos. Apesar que agora as lives não estão caindo, é que eu fico com medo. Vou... Eles não deram nenhum aviso, né, na real, assim, tipo, foi liberado. Então eu sempre fico de olho ali para não deixar passar. Florzinha, eu queria, para a gente arrematar aqui, queria que você contasse, se você conseguir resumir, assim, em uma frase, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. O que é que mudou para a Mari? A Mari já estava ali, estava toda preparada para ir para os atendimentos, ainda que sem agenda naquela época, né? O que é que mudou de principal para você enquanto pessoa, enquanto profissional? Mudou nos seus atendimentos? Se você puder fazer um arrematado aí para gente. Nossa, acho que nada é igual, né? Eu sempre acho que eu estou no meu melhor momento. Eu nunca acho que antes era o melhor momento e agora não, mas eu sempre acho que eu estou no meu melhor momento. Então, assim, mudou tudo, né? Desde a forma em que você conduz o atendimento, desde o pré, né? Desde quando a mãe te manda uma consulta, ou desde antes, desde quando você começa a se divulgar nas redes sociais, com parceiros e tudo mais, até pré-consulta, por que quer marcar consulta? Durante a consulta, estar presente, ter as ferramentas próprias, porque aí isso vai te dar muito mais segurança de atender as famílias, porque não é uma coisa assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô fazendo? Será que esse é o melhor momento de usar essa ferramenta ou não? Porque você já passa tudo isso, qual é o melhor momento? As ferramentas de início. De ter a segurança mesmo, de vai chegar uma criança lá e saber conduzir, se a criança vai gostar ou não da ferramenta, como que a gente faz para ela participar, porque tem criança que realmente você vai apresentar a ferramenta, tem umas que têm 6 anos e fala assim, ai, é de criancinha. Adultos. E aí eu falo assim, adulto. E saber conduzir isso, né? Como que você vai falar para ele? Ou você vai falar assim, não, vamos trocar de ferramenta. Não tem como, você já tá lá, né? Então, eu falo com tudo, parte financeira, óbvio, porque a gente quer, assim, ter dinheiro. Planejamento. Fora as amizades com outras nutricionistas que a gente faz. A gente se segue nas redes sociais, troca dicas, troca informação. Então, tudo. Agora que você está falando, Mari, eu lembrei que, na verdade, eu nem te perguntei sobre uma outra coisa. Que você tem o curso, né? A Mari fez um curso para pais sobre introdução alimentar. Se você puder falar rapidinho, assim, de como foi isso, porque eu vejo, às vezes, do mesmo jeito que lá na divulgação, você foca, né, a divulgação você tem os lugares que são os principais, mas você tem a divulgação em pontos diferentes. Você também colocou o seu serviço em pontos diferentes. Existe a consulta individual, onde essa pessoa vai ter um acesso bem mais específico ao filho dela, né, com você. E você tem um curso sobre introdução alimentar, né?
Então, aí eu fiz um canal, né, o grupo do Telegram, coloquei as mães lá, né, gratuitamente, então eu abro ele de sexta e fecho de domingo, e as mães, tem pais também, podem tirar as dúvidas de introdução alimentar até 12 anos, né, de forma geral. E aí lá eu joguei essa ideia aí do curso de introdução alimentar, e como tinha mãe de várias faixas etárias, mas principalmente no começo ali do atendimento, era introdução alimentar, só introdução alimentar. E aí eu vi que tinha as Nutris mais conhecidas que tinham curso de introdução alimentar, mas é aquela que eles abrem turma, porque já sabe que quando abre turma vem 500, 600 mães. E tem mãe que não pode esperar, então eu vou esperar o curso dela abrir, sendo que o meu tá aberto 24 horas, 7 dias na semana. E aí eu pensei, por que eu não montar um curso de introdução alimentar que eu deixo tudo gravado? Depois eu posso ir só ali arrumando as aulas, coloco o PDF de e-book, é basicamente o que eu faço em atendimento, mas a mãe não tem ali o contato, né, do meu WhatsApp, por exemplo, para ficar ali o tempo todo mandando mensagem. E eu fiz. Então eu gravei as aulas pela webcam do notebook, joguei lá na plataforma, né? Coloquei o Uhum. valor, divulgação, tudo isso. E coloquei para vender. E vendeu. Aí agora já está vindo uma demanda maior de dificuldade alimentar e seletividade. Então, esse é o meu próximo foco aí que eu estou pensando. Se vai ser curso, por exemplo, em grupo, se vai ser curso fechado, se como que eu vou fazer, né? Mas tentando ajudar todas as mães. E isso para mim demonstra assim uma atitude de verdade, né? De nutricionistas que têm sucesso, ação. Porque eu lembro direitinho, a gente tinha conversado sobre o seu curso, né, num dia, e aí essa mulher começou, vai. Foi o quê? Em 2 semanas, 2 ou 3 semanas, que aí ele estava lançado, né? Ah lá, não, rolando, tá enrolando para fazer, tá para fazer. E foi isso, não teve enrolação. Ela teve a ideia, a gente conversou sobre, e em menos de um mês estava lá com a primeira turma começando a rodar. Porque às vezes a gente se pega muito nessa de será que eu sou capaz? Será que tem da outra pessoa, né? Porque o meu. Vários as a gente vai colocando. E quem não fica muito se pegando nos dados, assim, se pega, beleza, o que é que eu tenho que fazer? É esse o passo a passo, é isso daqui que eu tenho que executar, a pessoa vai lá e executa, e aí o resultado chega também, né? Claro que teve toda uma execução, tinha um conhecimento por trás, que ela já, inclusive, né, utilizava em consulta, mas como é que eu posso transformar isso em um curso? Como é que pode ser um diferencial aqui nos meus serviços? E foi, fez. Então, a ação, assim, ó, gente, de verdade, né? A gente poder colocar aquilo que a gente sabe em serviços, em ofertas para as pessoas mesmo, é o que eu vejo que há de mais importante. Porque não adianta você ter uma PhD em um assunto e você não conseguir levar isso para as pessoas, né? De você não conseguir ajudar realmente as pessoas com aquele conhecimento que você tem. E a Mari realmente é E bem ação é, de é, divulgação. E a ação para tudo, né? Então, eu tô começando assim, no final do ano passado, esse começo desse ano agora também, eu já tô focando muito nisso, ação para tudo. Desde a ferramenta do coaching, então, você tem a ferramenta, você vai lá e já coloca em ação, não fica esperando terminar o curso para começar a colocar em prática, e ação de outras coisas. Então, por exemplo, não existe uma orientação X que eu estou procurando. Vai lá e faz a orientação, monta. Não existe um livrinho tal para criança. Vai lá e faz um livrinho. É, Semana passada, por exemplo, não tem nada tem a ver com a minha sala de atendimento. Eu coloquei no papel mesmo, eu preciso pintar a sala, porque é colocar o ar, fez umas mudanças lá, eu preciso pintar a sala. E aí, eu gasto os R$ 300 com o pintor, eu vou lá, pego a tinta e pinto. Eu fui lá com meu namorado, peguei a tinta e pintei, entendeu? Não fiquei. Se eu fosse esperar, por exemplo, o pintor, ele ia falar assim: semana que vem eu vou. Vai na segunda, volta na quarta. Então eu tinha tempo, tinha tinta e atitude de ir lá e fazer, eu fui lá e fiz. Faço material, então às vezes tem orientação eu não tenho orientação, por exemplo, diabetes infantil, não tem nenhuma orientação pronta. Eu começo a montar, constipação intestinal, eu monto, já deixo tudo montadinho, sabe? Então,
é ir lá e fazer mesmo. É joguinho de quebra-cabeça, joguinho de memória. Eu vou montando. Às vezes tem um tempo aí que não tem nada pra fazer, tipo um fim de semana, alguma coisa assim, e a cabeça não para, né? Então, O é a ideia o máximo tempo de vida é todo. descansar e ir trabalhando. Exatamente. Porque gosta do que faz, né, Mari? Eu acho que é isso. Exatamente, o prazer, assim, tem gente que até brinca, né? Fala assim, vai descansar. Eu falo assim, mas eu gosto. O livro que eu compro fala de nutrição infantil, o vídeo que eu assisto fala de nutrição infantil. Então, é uma coisa que eu gosto. Uhum. Eu tô vendo aqui uma nossa colega nutricionista, mas ela é nutri de outra área, aparentemente. MC Zama. Ela falando, né? Eu sou nutri infantil e tenho filho que não come, é muito necessário os nutris atuarem com isso. Porque é muito raro encontrar quem faz. E realmente, eu acho é raro encontrar, né? Eu falei disso até na aula 1 do workshop. É raro a gente encontrar nutricionistas já que queiram trabalhar com crianças e das que querem trabalhar com criança e trabalham com isso, nutris que saibam como acessar as crianças, né? A Mari, ela vem conquistando o que ela vem conquistando, porque ela é fundação, ela vai lá, ela coloca suas atividades, ela está sempre à busca de conhecimento, ela tem as metas pessoais dela para percorrer, ela também vê os pacientes dela chegando nas metas dela, mas ela sabe como acessar as crianças, né? Ela vai e ela tem os materiais para fazer isso. Ela aprendeu a competência dela para fazer isso também. Então, escutativa, como é que eu pergunto, como é que eu conduzo, se ele não está nessa conversa, como é que eu lido com ele. E aprender isso, gente, faz muita diferença, porque você começa a se tornar referência. Ela disse no começo, agora já no grupo lá das mais de 8 mil mães, as mães sabem. Quem é? Quem é que fala de nutrição infantil aqui na cidade? A Mariana Ferreira, vai lá e marca ela. E isso é uma coisa que, tipo, começa efeito bola de neve. Começa sempre pequenininho e vai aumentando se você faz um bom trabalho. Que é isso que tem acontecido lá com a Mari, né? E, inclusive, eu não sei o nome dela, a MC Zama, Mari atende online, ó. Ela sabe lidar com Sim. crianças. Aí já entra com uma agenda com ela que ela pode te ajudar com seu filho. Ai, Mari, muito obrigada, minha flor. Eu Obrigada agradeço a demais. você. De verdade, assim, eu tô bem feliz. Eu lembro quando você veio conversar, né? E ter visto como que tem sido essa evolução, como você tem pouco a pouco crescido de forma sustentável, né? E eu falo sustentável porque é com resultado, não só seu, mas das famílias que passam com você. Então, que felicidade a gente ter nutris novas chegando nesse gás, que querem fazer acontecer. E eu sou muito feliz de acompanhar um pouquinho da sua Sim. jornada. E de não desistir, né? Assim, porque o que tem de profissionais não nutricionistas, mas o que eu brigo bastante, que são com os pediatras, é de não desistir de mostrar que faz a diferença as nutricionistas para crianças, do mesmo jeito que tem pediatras que cuidam de crianças, cardiologistas que cuidam do coração e assim vai, né? E nutricionistas também, que cuidam de crianças, a outra cuida de idosos, a outra cuida de alérgicos. Então, cada um tem o seu diferencial. E eu gosto muito da frase que até a Mari faz e fala bastante, que nutricionista de todo mundo não é nutricionista de ninguém. Então, eu não vou desistir de focar nas crianças, porque, na verdade, a gente tem que focar nas mães, né? Que são elas que pagam a consulta, que mandam mensagem. Então, a gente tem que mostrar isso para as mães mesmo. Exato. Flor, muito obrigada, Ti, da sua Obrigada a você. disponibilidade de ter vindo dividir a sua história. Mandem, por favor, girassóis aqui no comentário para a Mari, para mostrar que ela está florescendo. Manda aí para ela. E quem não assistiu a aula 1 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, a aula 1 está lá no ar. Na quarta-feira, a aula 2 vai ao ar. Lembrando que elas saem do ar no dia 24. E aí é aquele chororô, né, Mari? Sempre rola. O pessoal vem, Carol, saiu do ar, perdi. Então, Mariana já falou, sejam da ação. A ação dessa semana vocês irem ver as aulas, não vai deixar passar. E a gente também está tendo sempre às 18 horas um encontro. Hoje eu vou tirar dúvidas, tem uma caixinha de perguntas abertas nos meus stories e eu vou tirar dúvidas sobre como é um atendimento que encanta, que motiva e gera adesão ao tratamento. Florzinha, beijo para vocês. As outras flores que estão por aí, a gente se encontra um pouquinho mais tarde, às 18 horas. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau, tchau.